Hoje você vai aprender a usar um multímetro, como esse que está aqui. Nós vamos desvendar os mistérios do multímetro. Esse aqui no caso é um multímetro com alicate amperímetro, modelo da Minipa ET3200. Muito bem, galera, vamos lá então. Vamos começar aqui falando da arquitetura do multímetro, tá? Aqui embaixo, normalmente nos multímetros, na parte de baixo, você vai ter aqui as conexões para as pontas de prova, o display onde vai aparecer os valores e aqui em cima a chave seletora onde você tem corrente alternada, tensão em corrente alternada, tensão em corrente contínua, resistência. E esse aqui também vem com um medidor específico de isolação, tá vendo? Só que é um opcional, então você precisa comprar um opcional para poder utilizar ele aqui. Pega o seu multímetro aí, tá? E você vai colocar junto comigo para a gente medir tensão em corrente alternada. Então vamos colocar aqui, ó. Você vai pegar o seletorzinho que normalmente tem uma setinha bem aqui em cima, tá vendo? Você vai mover ele aqui, ó, para 750. Por que não 200? Porque, por exemplo, se você tiver um circuito que for 220, o seu medidor ele não vai ter capacidade de medir se você deixar na escala de 200. Então, você sempre vai utilizar aqui na escala de 750, tá bom? Vamos fazer uma medição aqui então, ó. Então, vocês estão vendo aqui uma tomadinha que eu coloquei aqui no jeito, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um de cada lado. Não tem polaridade, tá? Você não precisa inverter. Você pode colocar aqui assim, por ser tensão alternada. Então tá vendo lá, 125, ó, 125, 126. Aqui já vou passar um macetinho para vocês, tá? Para não ficar apanhando aí quando estiver fazendo algum trabalho. Se você medir um outro lugar, tá vendo? Você tá medindo aqui, ó. E esse outro lugar der zero, significa que você está medindo o mesmo fio. Isso pega muita gente quando está medindo coisas na casa de cliente, em empresa, em outros lugares. Você está medindo o mesmo cabo se ele der zero, porque mesmo se você colocar a mão nele, ele sempre dá uma pequena diferença de potencial, tá vendo? Sempre dá uma pequena diferença de potencial com qualquer coisa que tiver uma resistência. Então, ó, quando você mede em um outro ponto e esse ponto dá zero, tá vendo que eu estou medindo na outra tomada? Isso significa para você que é o mesmo fio. Isso em tensão em corrente alternada, beleza? Agora a gente vai medir aqui, ó, tensão em corrente contínua. A gente tem aqui as escalas, que nem vocês podem ver, ó, 1000, 200, 20 e 200 mili. O que é 200 mili? 200 M, né? Significa que você pegou 1 volt, dividiu ele em 1000 partes e você está usando 200 partes disso. Então aqui eu vou colocar aqui na escala de 20 volts em tensão contínua, né? A gente vai pegar essa pilha aqui, ó. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Já tá na escala certa. Beleza. Quanto tá dando? Vamos ver quanto tá dando aqui. Ó, tá dando 1.42. Murilo, por que tá negativo aquele valor? Porque tá inversa a polaridade do multímetro aqui, ó. Então a gente vai trocar a pilha de posição aqui, ó, para você pegar o valor positivo. Olha lá, 1.42. E eu trouxe também um banco de pilhas aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar esse banco aqui, ó. Ó, 4.54 invertido também. Então vamos colocar aqui. Isso significa que o quê? O positivo, que é o vermelho, vai estar com o positivo das pilhas aqui, ó. E o negativo com o negativo ali, ó. Tá vendo lá, ó? Dando, ó, 4.53. Beleza? Agora a gente vai medir aqui, ó, resistência. Você vai mudar o multímetro aqui, ó, para as escalinhas de resistência, beleza? E eu vou começar aqui, ó, na escala de 200 ohms. Eu tenho um resistorzinho aqui que eu não sei o valor dele, e a gente vai começar a medir ele aqui, ó. Então tá bom. Ó, eu coloquei a ponta de prova e não mudou o valor. O que significa isso? Significa que talvez a escala que você está medindo está errada. Então você vem aqui e aumenta. Aumentei lá para 2K. Não mudou ainda, aumenta mais um pouquinho. Aumentei para a escala de 20K. Opa, apareceu um valor aqui, ó, 9.60, 9.50. O que significa isso? Provavelmente esse aqui é um resistor de 10K, beleza? E eu trouxe também um negócio para ficar bem legal aqui, ó, um dimmer, o que a gente conhece como dimmer, que é uma resistência variável. Então, a gente vai observar aqui, ó, que está dando 1.5. Então, conforme você for mexendo e variando essa resistência, ele vai começar a alterar o valor lá. No caso aqui, ele está abaixando a resistência, tá vendo?
Se esse dimmer tivesse ligado no motor, o motor agora, né? O motor agora estaria acelerando. Tá reparando lá que eu tô mexendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? E esse componente, no caso, ele tem um ponto comum aqui. Aqui ele abaixa a resistência, certo? E do outro lado ele aumenta a resistência. Beleza? Por último aqui eu trouxe para explicar esse outro pontinho aqui, ó, que a gente usa muito. Que no caso, na escala de 200 ohms, a gente tem esse sonzinho aqui, ó, como se fosse um barulhinho. E ele significa continuidade. Então, a gente consegue medir continuidade com esse aparelho. O que significa isso? Se não tiver uma resistência muito alta, você vai conseguir saber se o fio está fechado ou não. Por exemplo, se eu encostar um no outro aqui, ó, tá vendo? Ele está fechado. Então eu vou pegar um fio qualquer aqui, ó, nessa minha maletinha. Pode ser esse verde aqui. Tá vendo que esse fio está todo enrolado? Ó, eu não consigo saber se ele está rompido ou não. Eu vou pegar as duas pontinhas dele aqui, ó. Ó, pegar as duas pontinhas dele aqui e a gente vai fazer o teste dele aqui agora para saber. Ó, eu vou colocar nessa ponta. Tá vendo aqui, ó? Vou pôr nessa pontinha aqui e vou pôr nessa outra pontinha aqui. Se ele tiver fechado, opa. Deixa eu acertar o ângulo aqui para vocês verem. Olha o tanto de fio que tem aqui. Isso pode ser muito mais. Se ele tiver fechado, ele vai dar o valor aqui e vai apitar, tá bom? E por último, a gente tem mais uma coisinha aqui embaixo, ó, que no caso é esse símbolo desse diodo aqui, que é uma setinha com um tracinho. O que significa isso? Aqui ele vai testar para você colocando uma pequena tensão, certo? Então, por exemplo, eu trouxe um LED aqui, que nada mais é do que um diodo, certo? A gente chama de diodo LED, e se você conectar aqui nas perninhas dele, ó, ele vai acender, tá vendo? Ele vai colocar uma tensão aqui, ó, para você testar esse tipo de componente. Beleza? O uso do multímetro em base é isso. Você precisa acertar sempre a escala que você está utilizando. Não erra na escala que você está utilizando. E por fim, para fechar, a gente vai medir corrente, tá? Utilizando o alicate amperímetro aqui, tá bom? Ele vai medir usando o campo magnético. Beleza? Então a gente vai colocar aqui na escala. E eu coloquei um ventilador ali ligado, tá? Tá vendo que o cabinho do ventilador está conectado aqui, ó? E a gente tem as duas fases aqui, ó. Uma fase aqui e a outra fase vai estar pegando aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar ele aqui na velocidade 1, ó. Velocidade 1. Vamos medir. Tá dando 0,41 amperes. Menos de 1 ampere. Agora eu vou aumentar ele para 3. Ó. Opa, quase 1 ampere já. Tá vendo como é que muda corrente conforme você exige mais? Beleza? É isso aí então. Você quer adquirir um multímetro como esse? Eu vou deixar na descrição um link, provavelmente com um grande desconto para você estar adquirindo um multímetro como esse meu. É sempre melhor você ter um multímetro com alicate amperímetro, porque ele vai te atender em todas as situações. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.